Mensagem do céu. Importante. Muita gente me buscando para falar sobre os Illuminatis. Você sabe quem são os Illuminatis? Não, e também não vai saber porque eu não vou falar, não é? Você sabe quem são os maçons, como diz a minha amiga, minha céu amiga, me fale o que é as maçãs. As maçãs é aquela que dá na árvore, na macieira, não é? Mas ela estava querendo perguntar o que eram os maçons. Também, minha amada, olha, o que é o maçom sabe, não é? Não é da minha competência ficar aqui te falando o que é o maçom, o que é a pera, o que é a melancia, não é? Nós somos aqueles que tem que buscar olhar para quê? Para a luz, para a vida, para o caminho do eterno, não é? Olha, meu amado, minha amada, hoje nós vamos tratar acerca das coisas ocultas de Ra-Satã. Já ouviu isso? Nunca ouviu? Vai ouvir aqui. Coisas ocultas de Ra-Satã, coisas ocultas, não é? Queridos, a palavra Ra-Satã já começa com um problema sério para você, não é? Você que pensa que Ra-Satã quer dizer o nome do inimigo, enganou-se. Sabe quando Yeshua fala do rico? Lembra que ele conta a história do rico e do Lázaro? Ele fala assim, olha, o rico é o quê? É o que é a competência dele aqui, não sei se ele era herdeiro ou se ele fez um grande patrimônio com a Petrobras, eu não sei quem ele era o rico, simplesmente ele era o rico, é isso que o Eterno fala, ele não fala muito da vida dele, se os bens eram lícitos, se eram ilícitos, se foi herança de família, se ele roubou todo mundo para ser rico, lá não se fala, só fala o que ele era o rico. Ra-Satã é a mesma coisa, queridos, o Eterno ele vai falar dele simplesmente sem colocar o nome dele. Se alguém te falar que sabe qual é o nome do Ra-Satã, pode chamar ele de mentiroso, porque Ra-Satã quer dizer em hebraico o adversário, só isso, queridos. O adversário, coitado do Pedrão, como diz os outros na intimidade, não é? Kefa, Yeshua olha para ele e diz assim, para trás de mim, meu adversário, porque tu não julga das coisas, não está buscando as coisas de Deus e sim dos homens. As pessoas pensam que o nosso Senhor Yeshua chamou ao Pedro, ao Kefa, de Ra-Satã, queridos, de Satanás. Queridos, não tem cabimento, sabe, a falta de compreensão do hebraico é a raiz de muitos males, não é? De todos os males é o dinheiro, mas a de muitos males é a falta de entendimento sobre essas coisas. Olha só, para trás de mim, meu adversário, mas traduziram para trás de mim Satanás, não é? Para trás de mim Ra-Satã, não é? Mas não é isso que Yeshua está dizendo. Essa palavra vai aparecer em vários lugares como o adversário, inclusive o Eterno se tornando adversário, não é? Quando o Eterno é tido como adversário, o povo de Israel se desviou, o Eterno fala, não me tenha por seu adversário, não me tenha por Ra-Satã, não é? Não faça de mim um Ra-Satã, não me faça ser contra você, depor contra você em juízo. Então a falta de entendimento de que o nome do Ra-Satã não está na Bíblia, não está em lugar nenhum na Bíblia, é a raiz de muitos males, de pessoas que vão atrás de gente aí, que são íntimos, né? Íntimos do ocultismo, que eles eram satanistas, ex-satanistas, não é? Oh, meu amado, minha amada, cuidado com esse tipo de coisa, não é? Com pessoas que vão acabando até entrando no ocultismo no meio das próprias igrejas, porque começa a levar esse testemunho dessa gente lá para dentro e a pessoa começa a ficar interessada mais pelas coisas do adversário do que pelas coisas do Eterno, não é? Então, queridos, vamos centrar algumas coisas importantes para mim e para você. Vamos, a palavra Ra-Satã relacionada com o adversário, especificamente, ela vai aparecer nas escrituras menos de 50 vezes, queridos. Menos, olha, muito pouquinho, não é? É importante você compreender que essa figura, que não é uma figura como uma ficção, mas sim como um personagem não é nada fictício, viu, queridos? Personagem pode ser fictício ou pode ser alguém proeminente. Quando eu falo personagem, eu estou tratando ao adversário como alguém proeminente. Eu não posso desprezar o que está escrito. Eu vejo pessoas aí falando coisas de Ra-Satã sem ter a mínima noção do que estão falando. Algumas coisas que as escrituras falam acerca do nosso adversário. Ele tem um trono, não é?
Inclusive esse trono estava centralizado ali numa das congregações, né, uma das que lá estava ali centralizada, né, numa cidade onde o trono de Rassatã habitava, ou estava ali. Em Apocalipse 2:13 você vai descobrir que ele tem um trono, ele é o regente das nações, ele é o líder de todo o conteúdo que ocorre aqui, não é? Ele é o príncipe desse mundo e ele está em exercício. Não é? Ele é o príncipe desse mundo e ele está em exercício. Por isso, quando Yeshua vem para trazer as informações para Daniel, ele não pode trazer as informações porque existe uma legalidade. O príncipe da Pérsia, a serviço do adversário, não permitia que Yeshua trouxesse as mensagens para Daniel, não é? E ele disse, olha, veio então Micael, um dos meus principais, lutou contra ele, mas depois que essa luta, ainda haverá uma luta contra o príncipe da Grécia. E nós estamos nesse império greco-romano, e nós continuamos vivendo nesse período, nessa grande batalha que haverá de vir, e o nosso Senhor Yeshua falou isso com muita propriedade, tá bom? Nós vamos saber que o Rassatã, ele vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir, e você vai ver isso exemplificado na vida de na vida de Jó. Então, meu querido e minha querida, Rassatã, ele vai ficar rodeando a terra, procurando alguém que possa ele devorar, alguém que ele possa, principalmente o objetivo dos olhos dele, não é pessoas não salvas, queridos. Não é? Embora ele tenha tanto prazer em destruir um ser humano, por ser a imagem e semelhança do Pai, mas o objetivo dele é principalmente as pessoas que são do eterno, são as pessoas que estão vivendo uma vida voltada para o eterno. Por isso que diz as escrituras que Rassatã está ao nosso redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então você muitas vezes vai poder até ouvir o rugido dele, não é? Mas não se preocupe, não é? Porque a única maneira do adversário tocar a sua vida é por meio de pessoas, e a sua luta não é contra carne e sangue, porque sobre a tua vida ele não pode mais tocar a partir do momento que você nasceu de novo. Grande é esse mistério, grande é esse mistério. Mas eu não quero confundir a sua cabecinha, né? Eu não quero te trazer informação que você não consiga digerir, tá bom, meu querido e minha querida? Então, vamos lá. Ele também é o semeador do joio, lembra da parábola? Não é? Então, quem semeou o joio? As escrituras dizem em Mateus 13:27, um inimigo fez isso. Não é 2 inimigos, 3, 4, 5, 6. Não, parece aquela música, 1, 2, 3, 4, 5. Não, nada disso. Nós estamos falando aqui o quê? Nós estamos falando de um inimigo que fez uma coisa ruim dentro da obra que o Eterno tinha preparado para a terra. Quando ele viu, surpreendentemente, estava ali o joio, não é? E nós sabemos pela parábola, vai ler a parábola, que o inimigo fez isso. É um grande mistério, meu querido e minha querida, que algum dia vai ser anunciado, ou pela ciência ou pelo Vaticano, mas está nas escrituras, era bom você conhecer sobre isso. Rassatã, ele também enche o coração das pessoas. Você vai ver ele fazendo isso tanto com Yehudá, o Iscariotes, Judas Iscariotes, quanto você vai ver ele fazendo isso com Ananias e Safira, não é? Eles são inclinados por Rassatã, provados, tentados e caem a despeito das facilidades que Rassatã lhe oferecia para que eles pudessem usufruir de benefício dos salvos sem ter o comprometimento com os salvos, não é? Olha só, ele se transforma em anjo de luz, queridos, não é? Você pode olhar para um pregador, para uma pessoa, uma religião, não é? Como vocês acham honestamente que as religiões espiritistas ou hinduístas ou islâmicas ou o que quer que seja, vocês acham honestamente que não há poder lá, queridos? Você acha que toda essa gente está sendo enganada? Você tem isso em mente, não é? Não seja inocente com relação a isso, queridos. Há poder no mal, não é? Isso você vai ver que ele se transforma em anjo de luz em 2 Coríntios 11:14. Ele é uma autoridade superior, queridos. Ele é uma autoridade superior, né? Então, todo aquele que acaba falando bobagem sobre ele, não é?
nem o anjo do Senhor, grande Micael, que um dia vai prendê-lo, ele vai prender Rassatã no período do milênio, ele prende ele com cadeias no abismo durante 1000 anos, não é? Ele não ousou falar palavra infamatória contra Rassatã, mas antes ele disse, Adonai te repreenda, não é? Isso está em Erudá, Judas 8 e 9, porque Judas só tem um capítulo, não tenho de te falar qual capítulo, porque não tem outro, só tem um. Queridos, ele tem força, não é? Ele tem força, poder, sinais, milagres. Você vai ler isso, que o próprio adversário, o Antimashiach, que virá, ele tem sobre ele toda esses apetrechos do próprio adversário, que está em 2 Tessalonicenses 2, 9, tá bom? Queridos, eu queria falar para vocês um problema com essa Keilah, esse grupo de salvos do tempo do fim, não é? Vou pegar até mesmo as escrituras aqui da rádio, para não ficar falando, a Cel está usando a Bíblia judaica completa do doutor, nosso querido e amado, não é, David Stern, mas não estou não, vou usar a sua mesmo, para que você possa ficar tranquilo, que não há nenhuma manipulação, embora que isso aqui foi extremamente manipulado. Eu já falei para você, o que é revisto? Não é? O que é revisto? Não é? Revisto é o que foi revisto, não é isso? Não é? O que é uma edição? Não é? Uma edição é algo que foi editado, não é? Foi revisto, por que foi revisto? Não é? Nós temos aqui em James, não é? Edição, revista e autorizada. E qual é a desautorizada? Não é? Eu queria saber qual que é a King James desautorizada. Eu ia ficar bastante feliz. Mas graças ao Eterno nós temos a Orthodox Jewish Bible, que é maravilhosa, e você pode consultar os originais em qualquer lugar do mundo. Você é só entrar ali na internet, clicar e é de graça, mas tem que saber inglês, né? Aí quer saber as coisas de papai, tem que estudar inglês. Olha só, Apocalipse 2, versículo 24, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os segredos profundos de Satanás, não é? Queridos, nós estamos nesse tempo ocultista, onde as pessoas querem saber mais sobre o poder do adversário do que do poder do Eterno, não é? Existem coisas que são evidentes, meus amados. Por exemplo, vamos usar um exemplo prático, não é? Nós temos uma tabela periódica, e nós temos um pódio grego, né? Os gregos gostam disso, trouxeram isso para Roma e isso continua até hoje. Todo mundo quer o pódio, todo mundo quer o primeiro lugar, não é? E o que importa é competir, não ganhar bananas para quem falou isso, porque todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer um lugar no pódio. Na tabela periódica, você vai encontrar 2 gases nobres no pódio. Um é o hélio vai estar na sua tabela periódica. Você olhando de frente para a tabela periódica, o hélio vai estar do lado direito e você vai ver do seu lado esquerdo no pódio o hidrogênio, 2 gases nobres, não é? Vamos supor que Rassatã fosse constituído de hidrogênio. Estou te dando um exemplo. E o Eterno dissesse, agora eu vou destruir Rassatã, eu vou destruir o hidrogênio. Querido meu, querida minha, você já pensou o que aconteceria com todo o existente? Todo ser que vive tem hidrogênio. Todo ser que vive tem água. E a composição da água é uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio. Céu, não estou entendendo nada do que você está falando. Meu querido, minha querida, se você não compreender um pouquinho de química, como é que olha, eu estou te falando de coisas aqui desse mundo. Como é que você não compreende? Imagina se eu começar a falar das coisas celestiais, tá bom? Vamos supor que o Rassatã fosse feito de hidrogênio, tá bom? A composição dele, imaterial, é de hidrogênio, tá bom? Um gás, não é? Um nada, não é? Um sopro, um vento, tá bom? E esse hidrogênio, o Eterno fala, agora eu vou destruir o hidrogênio. Belezinha! Ele vai destruir hidrogênio, ele vai destruir você que tem 70% da sua composição de água. Ele vai destruir todas as árvores, todos os animais, todos os seres que têm vida, meu querido e minha querida. Todos os seres que têm vida. Então, o que eu quero que você compreenda, e é importante você compreender, é que se Rassatã fosse destruído antes do milênio, não tinha milênio. Quando Rassatã for destruído, quando ele for destruído, a terra também vai ser destruída.
não é? Então, amado meu, amada minha, é importante você compreender que ele tem de ser preso por 1000 anos, que nem as pessoas me escrevem, céu, por que o Eterno não destrói Satã logo? Por sua causa e por minha causa. Por sua causa e por minha causa. Você precisa compreender que existe uma ligação intrínseca dele com relação à composição desse mundo material caído. Nós habitamos num mundo caído, você sabe disso desde o Gênesis. Nós habitamos num mundo que caiu, não é? Então, meu querido e minha querida, eu vou lhe aconselhar a você não ser teatira. Não seja teatira. Não se atira. Não se atira para as coisas de Satã, meu querido, minha querida. Não queira saber do ocultismo, não queira cair nessas falácias, não é? Nos conspiranoicos, não é? Os conspiranoicos que vão começar a criar o avesso do avesso. Você vai começar a ver um monte de coisa ali que não vai te trazer esperança, não vai te trazer vida, não vai te trazer shalom, não vai te levar a orar, não é? Se você começar a pensar muito nas coisas de Satã, não é? Queridos, eu conheci uma pessoa, só para você ter uma noção da desgraça que isso daí tem trazido. Existe aí um ministério, não falo o nome, mas existe um ministério por aí que diz lá o rapaz, esse satanista, que ele vai em todos os lugares ensinando a invocar a Satã, não é? Como é que se faz, como é que é os primeiros passos, quais os demônios que você procura primeiro para abrir esses portais, não é? Então, queridos, esse rapaz foi parar no hospício. Ele foi parar, ele leu o livro, ele leu o livro, é uma saga de livros, ele leu o livro, ele foi parar num hospício, não é? O que eu quero pedir para você, em nome de Yeshua HaMashiach, tudo que é bom, tudo que é puro, se alguma virtude há, isso seja o que ocupe a sua mente e o seu coração. Queridos, não deixe o seu coraçãozinho, de vez em você conhecer Yeshua, que é seu salvador, seu dono, seu amo, pagou um preço por você, você quer conhecer Satã, que nem o Eterno te mostra quem ele é. Ele não fala. Ele não te conta. O dia que você souber, você vai pasmar. Você vai falar, meu, era isto? Não é? Naquele dia nada me perguntareis. Não é isso que o Eterno diz? Para mim e para você também. Alguns textos importantes para a gente concluir aqui esse aconselhamento. Eu peço a você, meu amado, minha amada, quer conhecer as coisas ocultas? Vai conhecer as coisas ocultas do Eterno. Porque Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, a intimidade dele é somente para os que o buscam, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso está em Salmos 25:14, Tehillim 25:14. Então, meu amado, minha amada, vai procurar conhecer as coisas ocultas do Eterno, porque a aliança dele, querido meu, querida minha, não é para qualquer um. Existem noivo e amigo da noiva, noivo e o amigo do noivo, noivo e o amigo da noiva, tá bom? Dois grupos de crentes, um crente comprometido como casamento, mas o crente que infelizmente vai ser salvo como que pelo fogo. São diferentes. São diferentes. Na Nova Jerusalém não é todos que vão morar, queridos. Eu não me imagino, claro, de maneira nenhuma morando na Nova Jerusalém. Quem sou eu, não é? Imagina, não é? Mas eu gostaria muito de viver a minha vida de uma tal maneira que eu pudesse estar mais perto do Pai possível. Já falei para ele, falei, Pai, eu posso ser engraxates de sandálias, eu aprendo o ofício. Eu gostaria muito de estar perto do Senhor, não é? Então é importante que você possa compreender, não é? Que você possa entender que você pode ter a intimidade do Eterno e conhecer coisas maravilhosas. Com relação à tua curiosidade acerca de Satã, as coisas de Satã, não é? As coisas ocultas pertencem a Adonai, mas as reveladas deu ele aos filhos dos homens, Deuteronômio 29:29. Sobre o conhecimento do santo, das coisas futuras, ele diz assim, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes, não é? Que tu ainda não sabes. Você quer conhecer as coisas ocultas de papai, meu querido? Não é? Você quer conhecer as coisas que ele tem para você? Não é? Olha, aproxime-se dele. Aproxime-se dele, permita que a bondade dele permeie o seu coração, não é? Olha, permita que a bondade dele, tudo que ele tem preparado para você, seja colocado de um modo maravilhoso, pleno, amplo, eficaz.
Busque as coisas de nosso Pai Celestial, não de Rassatã. Ele vai ser destruído, mas o nosso Pai vive para sempre.